Olá, galerinha, vamos então para a nossa segunda aula, força e movimento, última aula deste módulo. Galera, essa é uma aula com bastante conceitos, por isso que eu vou dar foco a um tipo de força que a gente vai usá-la muito. Conceitos é o que? São a característica por detrás, o porquê daquilo, entendeu? E esses conceitos são primordiais para que depois você lá na frente venha a compreender melhor os exercícios, tá? Porque física não é só fazer exercício com número, não. Tem uma historinha dos porquês por detrás, e essa matéria força e movimento tem muitos porquês que são excelentes para pedir em provas, tá bom? Então prestem atenção, pega o pergaminho na mão e vem comigo. Olha, na aula anterior que está aqui no card, que foi Força e Movimento 1, eu apresentei para vocês uma breve introdução e as principais forças da mecânica. E ainda falei bem brevemente sobre cada uma o que é, para que vocês já saibam, já vão se acostumando. Ah, isso é aquilo lá, beleza? Nesta aula, nós vamos ter o foco sobre a força-peso, beleza? As demais aqui, normal, tração, elástico e atrito, veremos mais lá pra frente, depois de a gente conhecer na outro módulo uma coisa, coração da mecânica, aqui da parte dinâmica da mecânica, tá bom? Então hoje é o foco força-peso, beleza? Bom, força-peso, a representação vetorial, galera, não há que ter dúvida o que é um vetor, hein? Eu vi muitas correções de que eram, quando eu perguntei o que é uma partícula em física, eu estava falando lá daqueles conceitos, ponto material, partícula, galera que viajou, jogou no Google e trouxe umas coisas que Jesus, Maria José e o camelo. Eu nunca falei aquilo. Cuidado com o que você joga no Google e ele te responde, beleza? Mas voltando aqui. Força-peso, a representação SP maiúsculo com a setinha, por quê? Porque é uma grandeza vetorial, tem o que? Intensidade ou módulo, direção e sentido. Isso tem que estar na ponta da língua, galera. Se vier gente caindo de paraquedas, olha, cuidado, sua nota, entendeu? Pode tirar boa nota ali na lista, mas eu percebo bem quem sabe e quem não sabe, tá? Eu vejo cada coisinha, tô de olho. Voltando, força-peso, ou então peso de um corpo, é a força com que a Terra ou o planeta atrai esse corpo. Atrai para onde, meu Deus? Atrai para o centro. Aqui a gente está em foco, a Terra, ele atrai para o centro da Terra, tá? Isso é o peso, ou também chamado força-peso, que tem essa representação de letra maiúscula P com a setinha, beleza? Que mais? Outra característica, a força-peso numa pequena região da superfície da Terra. A gente vai ver vários, lá pra frente, vamos esbarrar com vários exercícios, como que é a força aqui e tal, blá, 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 blá. E aí você tem que fazer o diagrama de força, desenhar quantas forças estão atuando ali. A direção é o que? Verticalmente para baixo. Aqui está a superfície da Terra, ó, tá o cubo ali suspenso no ar. Qual é o peso? Lembra da queda livre? Verticalmente para baixo. Em cima da mesa, verticalmente para baixo. Encostado na parede, verticalmente para baixo. Num plano inclinado, ó, muitos erram aqui, colocam ele aqui nessa direção assim. Não, é verticalmente para baixo. E aí entram uns lances de ângulos, tá? Galera, se não, eu não aprendi cosseno, seno, tangente na minha nono ano, olha, I'm so sorry, I have bad news for you. Você vai ter que correr atrás, entendeu? Estamos numa corrida, tem uns que já tem um alongamento, já tá mais aquecido, tem uns que tá correndo e se alongando ao mesmo tempo. Você vai ter que dar um pit stop, alongar a perninha ali de um lado, conhecer umas coisinhas aqui para continuar correndo. Então, se não é uma matéria que você teve, infelizmente a matemática vocês também não estão aprendendo isso, por favor, corre atrás, joga ali no Pai Google, no YouTube, aulas de cosseno, seno, tangente, que aí já te ajuda, tá bom? Porque a gente vai usar muito isso lá pra frente. Continuando, peso e massa de um corpo. Falando de força-peso, há uma confusão enorme no nosso dia a dia. Olha só, na linguagem do dia a dia se confunde muitas vezes sobre massa e peso. Dizemos
O meu peso é 70 quilos. Quantos quilogramas pesa esse pacote de farinha? Mas na física, massa e peso são duas grandezas diferentes. Você vai perceber que você está falando, eu peso 62 quilos. Tá errado. Ou então, quanto que pesa este caderno? 5 quilos. Tá errado. Tá bom? Tá errado essa coisa como nós falamos no dia a dia. Na física é diferente o conceito massa e peso. Tá bom? Quais são as diferenças? Primeiro, olha só, peso e massa são conceitos diferentes. A massa é uma grandeza que não varia, independentemente do local em que você esteja. Você pode estar na Lua, na Terra, em Júpiter, em Saturno, em Plutão, no Sol, na galáxia de Andrômeda, nas luas de Júpiter, Titã. Não interessa, a sua massa é a mesma. A massa não varia. O peso é a força com que qual você é atraído pela gravidade de um local, planeta, satélite, asteroide, etc. Lembra bem na definição aqui do peso? Olha só, de um corpo, o peso de um corpo é a força com que a Terra ou o planeta, e ele vai mais além, fala que pode ser satélite, asteroide, etc., que atrai para o centro. Tá bom? Esse satélite, você pode pensar, professora, satélite é aquele satélite de comunicação? Não, Monchari, a palavra satélite, a Lua é um satélite da Terra, beleza? Júpiter tem 7 satélites, ou seja, 7 luas, tá? Voltando, a unidade de medida padrão de massa é quilograma, kg, e do peso, como eu apresentei para vocês, é o Newton, N. Lembra, aqui está na aula bem de introdução que eu falo das unidades da força. O peso também tem as mesmas unidades, mais ou menos da força. Ó, quilograma é a massa, né? Massa, quilograma, e o peso é Newton. Beleza? Beleza? O que mais? Massa de um corpo. O que é massa, então, de um corpo? Quantidade de matéria que existe num corpo, ou seja, ao invés de você dizer eu peso 62 quilos, você tem que falar minha massa é 62 quilos, entendeu? O que mais? Reforçando, o valor da massa não varia, qualquer que seja o local que se encontre. Trata-se de uma grandeza escalar, ou seja, massa não é um vetor, não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, ou seja, tem a unidade e pronto, que fica perfeitamente definida pelo valor numérico e, respectivamente, unidade da medida quilograma, kg, no sistema internacional. Se mede por balanças, certo? Força, peso, continuando, calculando o peso. Como calculo o peso, então? O peso vai ser calculado com essa expressão, P igual a mg, tá? Onde P maiúsculo aqui é o peso do corpo em Newton, M é a massa do corpo em quilograma, G é a aceleração da gravidade local em metros por segundo. Belezinha? Belezinha? Então vamos lá. Tem uma relação entre massa e peso de um corpo. Lembra aquele quadrinho que eu tinha deixado do Guelph aqui na aula passada? Agora vocês vão entender a piadinha. Por quê? A massa da pessoa a gente já compreendeu que não varia, pelo amor de Deus, já compreendeu isso, né? Mas o peso de uma pessoa varia de acordo com a gravidade do planeta. É só a gente ver aqui, né? Se essa não varia, bom, a gravidade na Terra é aproximadamente 9,8, ou então se a gente arredonda, geralmente é 10, mas a gravidade na Lua é diferente. A gravidade no Sol é diferente. Ou seja, a massa é a mesma, mas a gravidade aqui que varia. O peso aqui, ó, o peso de uma pessoa varia de acordo com a gravidade. Olha só. Se eu considero aqui esse astronauta aqui na Terra, ele tem massa de 10 quilos, de 80 quilos. Por quê, professora? Porque se eu falo que na Terra a gravidade é em torno de 10 metros por segundo, eu divido aqui, né, 800 dividido por 10, eu tenho a massa, certo? Lembrando essa expressão. Então, se ele tem 80 quilos de massa, eu posso saber que, olha só como varia o peso do astronauta. Em Júpiter, olha o peso dele. A massa continua 80 quilos, mas a gravidade em Júpiter é diferente, é maior. Aqui na Lua, por que ele ficou tão leve? Porque a gravidade na Lua é menor. Lembra dos astronautas no vidinhozinho lá de primeira vez caminhando na Lua? Eles estavam flutuando.
Ele faz até a experiência, um martelo e uma pena, os dois caem ao mesmo tempo. Se você não viu esse vídeo, vai lá no YouTube. Que mais? Agora a gente entende o quadrinho do Garfield. Olha só, você está muito gordo, estou ouvindo, quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. E aí, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Olha só, na Lua a gravidade é bem pequena, olha só no próximo slide. Na Lua, a gravidade, olha, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Olha só o peso aqui de uma pessoa de 50 quilogramas. Na Lua, 80 newtons. Na Terra, aproximadamente 9,8, 490. Em Mercúrio, 180. Em Júpiter, 1.295 quilos. Aqui temos aqui, ó, desenho de todos os planetas e temos aqui a gravidade em cada planeta. Interessante isso, não? Por isso que o Garfield estava indo para um planeta de menor gravidade. Entendeu, Pedrinho? Então, a relação agora na Terra, esquecendo os outros planetas, agora eu quero saber a relação massa e peso na Terra. Na Terra, a gravidade é 9,8 ou 10, ou seja, a gravidade é uma constante, certo? Aqui a gente vê que peso e massa são grandezas do que? Diretamente proporcionais, ou seja, o peso será maior se a massa for maior. Uma pessoa que tem 100 quilos vai ter um peso, se a gravidade é 10, de 1000, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Galera, essa foi nossa aula de força-peso, tá? Guarde nos seus pergaminhos, suas anotações, escreve lá, procura as curiosidades. Se você quiser dar um papo comigo sobre alguns assuntos, estamos aqui no e-mail, tá? Eu respondo até em 24 horas, às vezes até menos, tá bom? Desconsiderando sábados e domingos, né, gente? Vamos lá, né? Ou às vezes até sábado e domingo também a gente responde, tá? Beleza? A próxima aula é leis de Newton. Aí é showtime, uma das aulas que eu mais gosto e adoro falar sobre elas. Mas lembre-se, essa matéria de força e movimento tem muitos conceitos. O objetivo não é apenas fazer uma continha. Tem os porquê por detrás. Porque dinâmica quer saber por que aquilo aconteceu. Beleza? E esses conceitos são primordiais lá na frente, quando vocês forem testados em provas e concursos, etc. Tá bom? Um super beijo para vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima.